R$1.000. Roçadeira gasolina Steel, 1.099. Promoção no dinheiro, débito ou Pix. Terra Mar, Avenida 15 de Novembro, 251, ao lado do Fórum. Telefones 2723-1674 ou 98819-2709. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Olá, muito bom dia. 4 de janeiro de 2023, estamos começando mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Agradecendo a você que acompanha a gente não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos, você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cambuci, várias outras cidades aqui da região, e você, claro, que acompanha a gente também pelas nossas transmissões ao vivo nas nossas redes sociais, você no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube. É sempre um prazer ter você aqui todas as manhãs no nosso programa. Hoje, sem o nosso chefe da bancada, o Cláudio Nogueira teve uma indisposição, não pôde estar com a gente. Rodrigo Gonçalves assume o comando, mas hoje estou muito bem acompanhado também, né? Vou dizer assim, vou dizer para o Cláudio Nogueira que acho que a minha companhia hoje até agrada um pouquinho mais, porque vocês que acompanham aqui o nosso programa, não só o nosso programa, mas a programação aqui na Folha FM, já ouviu essa voz algumas vezes nos flashes direto da Folha 1. Então hoje eu estou acompanhado aqui da minha amiga jornalista Dora Paula Paz, que daqui a pouquinho vai dar o seu bom dia, né? E você também que acompanha o nosso Folha 1, viu ontem lá eu publicando no blog Caminhos também a nossa entrevista de hoje. A nossa entrevistada também já está aqui, que é a assessora da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos, a Adriana Karkov, que já vai bater um papo com a gente, falando um pouquinho sobre Operação Verão nas estradas. Vamos falar também, trazer algumas dicas para que você possa fazer uma viagem segura. Vamos falar também um pouquinho sobre as ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, né? A gente sabe que a gente tem duas rodovias importantes que cortam aqui, que é tanto a BR-356, né, que liga Minas Gerais até o litoral de São João da Barra, né? Então tem um movimento muito grande durante esse período de verão. E também a BR-101, né, que todo mundo sabe que corta aqui, liga de norte a sul do nosso Brasil, passando aqui por Campos. Então é uma rodovia muito importante e que exige bastante esforços aí da Polícia Rodoviária Federal, que vem fazendo aí um trabalho não só de fiscalização nas estradas. A gente viu aí os dados que foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mais recentemente, que mostraram uma queda no número de acidentes aqui nas rodovias. Por outro lado, mostrou aí também, né, que foram feitos mais testes do bafômetro, mostrou que teve uma atuação bastante intensa durante a Operação Réveillon, e é uma operação que vai seguir com certeza aí durante todo o verão, porque é normal quando chega o verão aumentar o fluxo nas rodovias, muita gente viajando. Vou falar um pouquinho também sobre a previsão do tempo, né, porque a gente vive aí, Campos está aí nessa estabilidade o tempo todo. Hoje amanheceu com esse solzinho gostoso para sair de casa para trabalhar, mas a gente sabe que durante o dia há grande possibilidade de chuva. A previsão, de acordo com os institutos de meteorologia, é que a temperatura máxima hoje chegue a 31 graus e a mínima fique em 23 graus. Então a expectativa é de sol e aumento de nuvens ainda durante a manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva hoje está em 83%, né, a possibilidade de chuva. Então está aí, essa é a previsão do tempo aqui para a nossa região.
Hoje, quarta-feira, é dia, claro, de Jornal Folha da Manhã nas bancas, né? Então, e para você também que é nosso assinante, recebe aí o Jornal Folha da Manhã, tá aqui na minha mão, né? Quem não viu a capa, tá aqui a capa da Folha da Manhã de hoje, que já está aí nas bancas, e também você que é assinante recebe. E a gente traz, claro, os destaques, né, que nós tivemos aí ao longo dessa semana, nos primeiros dias da semana, desde a virada do ano. Então a gente traz aí, como manchete, mesa diretora toma posse na Câmara em clima de harmonia. A gente falou sobre isso aqui ontem no nosso programa, né? Marquinhos Bacelar assume a presidência do Legislativo. Vladimir e Rodrigo assumem erros e celebram parceria. E mudanças no secretariado alteram aí a composição da Câmara, né? Essas são algumas manchetes da edição da Folha de hoje, né? Algumas dessas manchetes você encontra também lá no portal Folha 1. Outros destaques que a gente traz aí sobre o IPTU, com desconto de 7% em cota única. O Márcio Morales esteve com a gente aqui no programa ontem, trazendo as informações de como vai ser aí essa questão do IPTU, né? Que já começa agora a primeira cota, a cota única, deve ser paga até 15 de fevereiro com desconto de 7%. Então já é uma notícia que a gente trouxe ontem em primeira mão aqui, né, durante o nosso programa, e depois foi confirmado aí pela Prefeitura, divulgando, né, as informações sobre isso. A gente tem também as informações sobre o mandato do Lula e do Castro, né, eles assumiram o novo mandato. E a gente traz, claro, informações sobre isso, a presença dos campistas, né? Um ônibus saiu de Campos para acompanhar a posse de Lula, né? Com mais de 200 pessoas, com cerca de 200 pessoas, né? Outros foram de carro por conta própria, né? Então os campistas marcaram presença nessa posse de Lula, que foi uma posse considerada histórica, né? Não só por ele estar assumindo pela terceira vez como um presidente eleito, mas por todo o simbolismo que teve, né? Durante a posse, onde ele recebeu a faixa presidencial, né? Por pessoas que representaram, né? O povo brasileiro. E então a gente traz uma matéria falando um pouco sobre isso e também sobre as primeiras medidas adotadas por ele. Na posse de Castro, o destaque, claro, não só para a posse dele, né, mas para a participação efetiva dos deputados aqui da região no secretariado do Castro, né? O Castro indicou pelo menos 3 nomes aqui da região para ocupar a secretaria, as secretarias, né? Destaque para o Rodrigo Bacelar, que assume a Secretaria de Governo por mais uma vez, mas aí, né, naturalmente apontado como o candidato à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para assumir a presidência. Nesse caso, o Rodrigo assumindo a presidência da Assembleia Legislativa a partir do dia 1º de fevereiro, quando ocorre a eleição, vamos dizer assim, já está lá como substituto previsto o Chico Machado, que é outro deputado aqui da região, que então assumirá a Secretaria de Governo, então uma secretaria importante que continuará tendo como representante um deputado aqui da região. Na Secretaria de Habitação, que foi recém retomada e criada, fica o Bruno Dauaire, né, do União Brasil, que inclusive faz parte do mesmo partido do vice da chapa do Cláudio Castro, que é o Thiago Pampolha, e nesse caso, então aí o Bruno Dauaire assume a Secretaria de Habitação com uma pasta muito importante também, né, que cuida dos conjuntos habitacionais, né, a SEAB, inclusive a Companhia, né, de Habitação fica atrelada à Secretaria por óbvio, então ele vai ter esse papel muito importante nessa questão de resolver esse déficit habitacional que o Estado do Rio de Janeiro ainda tem. E na Agricultura, outra pasta muito importante para a região, então a gente tem o Jair Bittencourt, né, que traz também todas as informações, que traz com ele a experiência, porque ele já foi secretário de Agricultura, mas também traz aí novidades, né, que é uma pasta que está com um orçamento previsto maior esse ano, então vai permitir que mais investimentos sejam feitos na agricultura. Mas queria até aproveitar a presença de 2 mulheres hoje na bancada, que é uma coisa que a gente quase nunca tem aqui no nosso programa, né? É um programa feito, né, por homens, tanto eu, o Aloysio, quanto o Cláudio Nogueira, o Arnaldo, né? Então a gente está tendo o privilégio de ter aqui 2 mulheres que desenvolvem papéis importantes nas suas funções e falar sobre uma novidade que a gente trouxe lá também na nossa matéria sobre a posse, que foi a criação da Secretaria Estadual Especial das Mulheres. O Estado do Rio de Janeiro ficava muito a dever em relação a isso, né? Era um questionamento muito grande, apesar de ter avançado nas políticas para as mulheres, na criação, mas faltava isso de uma forma mais amplificada, e o Cláudio Castro fez questão durante do seu discurso de posse e também na entrevista coletiva que ele deu logo depois de reforçar
esse compromisso, né, com a Secretaria Estadual Especial das Mulheres, né? E ele falou que a ideia é de uma secretaria transversal, que não é colocar também a mulher numa caixinha e deixar não, que, né, que todos no governo vão trabalhar em prol disso, né, principalmente em relação ao combate ao feminicídio, né, que houve de janeiro a maio um aumento de 78% entre 2017 e o ano passado, ou seja, um número muito grande. Inclusive eu estava conversando nos bastidores aqui com a policial Adriana Karkov, e ela trouxe uma informação muito bacana para a gente, que é de uma prisão que foi feita ontem na altura de Casimiro de Abreu, de um homem acusado de feminicídio. Então daqui a pouquinho a gente até pode aproveitar que ela teve para ela contar para a gente, né, a respeito dessa prisão. Ainda falando sobre essa questão das mulheres, a capa da Folha 2 hoje também traz, né, o Ministério da Cultura, a posse aí da Margarete Menezes, que é também uma representatividade muito grande, né, não só por mulher, mas por ser do movimento negro aí, por desenvolver vários trabalhos voltados também à cultura, né, e ela assume, né, ela desde antes de assumir, a gente conversou, por exemplo, com o Totinho, que é aqui da Fundação, que é da Subsecretaria, né, de Igualdade Racial aqui de Campos, e ele falava da importância, né, não só da Margarete Menezes estar assumindo aí o Ministério da Cultura nessa proposta de retomada das atividades culturais, mas também da Adriele Franco, que é a irmã da Marielle Franco, que assume, né, também a Secretaria de Igualdade Racial. Então, é uma expectativa muito grande, né, lançada aí em nomes como esses que estão aí à frente do governo Lula. Olha, na capa da Folha a gente traz informações também. Temporada de chuva, DICs esperam por intervenções na região, uma matéria inclusive feita pela Dora Paula Paz, que está aqui com a gente, né? Eu já aproveito para dar o bom dia, Dora. Dora, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes, primeiro, né? Bom dia, Adriana, nossa convidada, e vou dizer que é uma alegria estar aqui com você. Né? Já fiz um exercício enorme para subir essas escadas aqui, botei aeróbica em dia. Que bom. Se quiser, pode vir mais. Todo dia vai lá com a gente, subir a escada. Dora, queria primeiro te dizer um prazer receber você aqui. A gente já trabalha tanto tempo junto, mas nunca fizemos rádio junto. A gente já fez tanta coisa no jornalismo junto, mas rádio foi uma coisa que a gente nunca fez junto, né? É verdade. Para mim também é uma experiência nova. Estou falando assim, estou debutando aqui. Apesar de fazer os flashes às 17 horas da redação da Folha, que é uma atmosfera totalmente diferente. Você está lá, você pega, lê. Aqui não, aqui você precisa se expor um pouquinho. Jornalista, diferente do que as pessoas imaginam, a gente é tímido. A maioria é tímida e não quer falar, a gente quer perguntar. A gente até sabe perguntar, sabe se portar para fazer uma pergunta. Mas na hora que coloca o microfone na nossa frente... a câmera. Tem câmera também, tá? Tem câmera também. Dá tipo um apagãozinho. Então, se eu correr... Vai estar tudo de boa. Mas, Dora, aproveitando que você... falar um pouquinho sobre essa questão, né, dos DICs que você tem acompanhado bastante de perto. A gente, quando fala de DIC, né, a gente logo agora assimila a imagem, né, liga a imagem do que aconteceu aqui na Beira Rio, né, aqui em Campos, na área central, mas a questão dos DICs é algo que vem preocupando há muito tempo, né? Quantas reportagens a gente já fez em relação aos DICs. Mais recente teve um problema também no DIC lá em São João da Barra e também no DIC de Três Ventos. E você fez uma retomada nesses DICs porque a temporada é de chuva, a preocupação é que os rios subam aqui na região, principalmente por conta da chuva na zona da Mata Mineira, né, que vem toda para cá. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa reportagem, esse cenário, né, do que você encontrou. Então, Rodrigo, primeiro, esse DIC, naquela chuva do dia 19, que caiu o DIC, foi aquele, todo mundo ficou assustado, e é preocupante, sim, a 15 de novembro está interditada e deixa todo mundo sobressaltado, um carro caiu ali, né? Sim, sim. A previsão, a temporada de chuva mesmo ainda não começou, a temporada de chuva até dos órgãos da Defesa Civil Municipal, que começa na segunda quinzena de janeiro. E em relação aos DICs, o que levou a pauta? A pauta a gente lembrou. Não, 2 outros DICs já se romperam. Sim. Mas problemáticos mesmo foi o caso de Três Vendas, que em 2020, 4.000 pessoas tiveram que ser retiradas de casa, né? E ano passado, em janeiro também, mais no finalzinho de janeiro, aconteceu o rompimento do DIC de São Bento, do canal São Bento, e na BR-356 em Barcelos. As duas foram na BR-356, na verdade, né? As Três duas, Vendas também. De Três Vendas também. Isso então, muda bastante, a Polícia Rodoviária Federal sofre também nisso aí. Eles também têm que ir para lá, têm que acompanhar, Sim. têm que monitorar. E é exatamente isso. Então, e a previsão
de chuva. Continua chovendo. E aí nessa época você traz que as prefeituras estão cobrando, então, como é que tá? Então, as prefeituras falaram, responderam, né, que ambas fizeram monitoramento, fizeram mapeamento. A de São João da Barra ainda informou que fez um mapeamento, já entregou para o INEA, e que existe, e deu a entender que existem ainda pontos críticos, e que foi feito apenas um paliativo na época. Paliativo é uma obra emergencial, que eles falam, emergencial, né? Vamos falar que seja uma obra emergencial. E que aguardam que quem pode cuidar realmente é o INEA. Infelizmente, ainda ontem não deu tempo de receber a demanda do INEA para ele esclarecer o que está sendo feito, até porque o do DIC de Três Vendas também, que a prefeitura também informou que precisa de alguns reparos. A gente aguarda que eles informem o que vai ser feito. São 3 anos no caso do DIC de Três Vendas. Né? Então, 3 horas de uma obra provisória. Não teve a obra definitiva ainda, então. Exatamente. E é isso. E ontem, por exemplo, o Rio voltou a subir, né? Na segunda-feira, teve alerta da Defesa Civil Municipal. Chegou a ocupar o cais ali da Lapa, né? Então, chegou a 1,29 m no cais da Lapa. Não, 1,39 m. O transbordo é com 1,40 m no cais da Lapa. Uhum. Mas ontem à tarde, segundo também um boletim da Defesa Civil, o Rio já estava com a cota de 8,29 m. Uhum. Então, teve uma vazão, uma redução. Então, quando aumenta aqui no Rio Paraíba do Sul, gente, isso é porque também está recebendo águas do Muriaé, que é onde está o DIC que Dora falou lá na BR-356, e que quando rompe, gente, causa um transtorno. A Polícia Rodoviária Federal sabe como que é isso. A BR-356 em São João da Barra também foi um transtorno, né? A Adriana está com a gente aqui mais recentemente, à frente da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, talvez não tenha participado desse tumulto que foi o trânsito aqui. Foi no período de verão, para quando rompeu ali São João da Barra, perto de Barcelos, né? Exatamente. E foi um transtorno aí, então a gente torce para que tudo aí corra da melhor forma possível, né? E que a gente tenha aí, apesar de um verão chuvoso, sem problemas, sem interdições de rodovias e, acima de tudo, sem que as famílias sejam atingidas, porque as pessoas perdem tudo, como aconteceu em Três Vendas, né? Em Barcelos não houve grandes perdas materiais, mas o transtorno foi bastante grande. E aqui em Campos também, né, tem essa preocupação com o DIC aqui na área central da cidade, uma obra de engenharia muito grande feita na década de 60, mas que desde então nunca recebeu uma grande manutenção também. Então a queda desse DIC ali em frente ao Hotel Palace, como todo mundo conhece, né, entre o Hotel Palace e o Fórum de Campos, foi esse sinal de alerta para que toda malha de DIC possa ser ali vistoriada, aquele muro, né, que ocupa ali. Bem, nós trazemos também, hoje na capa da Folha também tem o adeus ao Rei Pelé, né, a gente não pode deixar de falar aí sobre isso. Mais de 230 mil pessoas acompanharam o cortejo dele pelas ruas lá de Santos, né, várias autoridades do Brasil e mundiais estiveram lá para essa despedida ao Rei Pelé, que deixa com certeza o seu legado aí. Bem, falei pra caramba já, você viu que eu falo muito, né, Dora? Primeiro bloco sou eu falando, mas a gente agora vai partir para a nossa entrevista, que eu tenho certeza que você está ansioso também para participar com a gente aí. Pode deixar os seus comentários lá no nosso Facebook, fazer as suas perguntas. O nosso programa tem patrocínio do Proteus de Medicina do Trabalho, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar de Vacinas. Bem, como eu disse, já trago aí o bom dia, então, da assessora da Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos, Adriana Karkov, que está aqui com a gente, né? Como eu falei, a gente anunciou lá no Folha 1, né, no blog Caminhos, a participação dela aqui, então quero agradecer desde já a gentileza, né, a disposição para estar com a gente aqui tão cedo. Eu sei que você vai para a estrada cedo aí, mas agradecer aqui a sua participação. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Eu agradeço, né, o convite aí por estar participando hoje dessa manhã aqui, dessa conversa, desse bate-papo, né, em nome da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal no estado do Rio de Janeiro. Que bom, maravilha. Eu queria já começar a falar porque operação, né? A gente veio fim de ano aí, eu vi que a Polícia Rodoviária divulgou alguns dados, que houve uma redução, né, no número de acidentes, o que isso, né, muito importante, mas por outro lado, né, traz como destaque aí o aumento de 70% no número de testes alcoolêmicos realizados, né? O número de acidentes caiu aí de 11%, ou seja, e de feridos em 37%, e de mortos já caiu aí para metade, né? Ou seja, é um número
estimulante, né, para quem vê, né, já viu acidentes graves acontecerem durante um período de festa como esse, mas apesar das operações pontuais, né, de Natal e Ano Novo, vocês seguem aí com a Operação Verão, não é isso? Sim. Acontece que a PRF ela trabalha o ano inteiro, né, com operações temáticas, e durante esse período de férias escolares, verão, a PRF trabalha com a Operação Rodovida, que é uma operação que acontece no Brasil inteiro, né, e aqui em Campos Goytacazes não seria diferente. Né? Então, a gente está com essa operação aí que começou no dia 15 de dezembro e ela vai até o dia 26 de fevereiro, ali no período do final do Carnaval. Nesse período, o nosso foco realmente é a segurança viária, é a preservação de vidas, é o aumento da presença policial, né, nos locais e horários que a gente tem de registro de maior número de acidentes, principalmente acidentes graves, né? Um aumento também da fiscalização, aumento do efetivo policial e ações para educação para o trânsito, que é muito importante também. Porque as pessoas, né, veem muitas vezes essa visão da Polícia Rodoviária Federal como só aquela questão de multar. Né? E vocês têm um trabalho de prevenção muito importante também, né? Não só voltado à questão da segurança do trânsito, mas até de combate a crimes, né? Por exemplo, de exploração sexual, de pedofilia, que ocorre muito, né? Ou seja, vocês têm esse trabalho também de fiscalização, mas também de prevenção, de estar abordando os motoristas, trazendo os assuntos assim de prevenção, né? Sim, a gente trabalha na PRF com duas frentes, né? Com a frente preventiva, de prevenção de acidentes, né, prevenção também da criminalidade e também a parte repressiva de condutas de infração de trânsito e também repressiva relativa a crimes também, né? Então, a gente está atuando preventivamente todos os dias nas rodovias e está atuando também de forma repressiva, né, quando a infração de trânsito acontece e quando o crime acontece. Entendi. Olha, a gente tá já aqui também, só para a gente dar uma sequência, porque da nossa entrevista, eu não falei das notícias lá da Folha 1, mas já tem uma notícia fresquinha que chega lá diretamente da Folha 1, que um objeto similar, uma bomba, está mobilizando agentes de segurança em Campos. Um artefato aí similar a um explosivo foi encontrado na manhã de hoje em um estacionamento comercial no cruzamento da rua Benta Pereira com a Avenida José Alves de Azevedo, aqui no centro de Campos. Sem ter a certeza do que se trata, se é uma brincadeira, né, ou realmente é uma verdadeira bomba, uma bomba de verdade, e as forças de segurança do município já estão mobilizadas e estão isolando a área, né? Então lá no portal Folha 1 você já encontra essa informação, inclusive com imagens dessa bomba aí, né, que a gente, como eu falei, não dá para saber se é uma bomba de verdade ou se é uma brincadeira, mas fica aí o alerta para quem está passando aqui pela área central da cidade. Pode ser que encontre, então, um problema no trânsito que já está tumultuado no centro por conta do DIC, ali na Avenida José Alves de Azevedo, no centro, com o cruzamento da rua Benta Pereira. Se for uma brincadeira de muito mau gosto, né? Olha, tá lá, aqui não dá para ver, eu acho que tem um despertador na foto aqui, não dá para saber muito bem não o que é, mas, né, claro, qualquer tipo de mobilização assim... se for uma brincadeira muito infeliz, mas acaba atrapalhando o trabalho da polícia, né, de todas as polícias, né, que acabam sendo envolvidas nisso, e com certeza essa questão, a gente fala muito de trote, né, e deve ser uma coisa que acaba atrapalhando também, inclusive, o trabalho de vocês muitas vezes, né? Sim. Agora, falando sobre... Falando Não. sobre um pouco ainda sobre essa questão da operação, né, quando a gente fala, nós temos duas rodovias aqui que são de responsabilidade de vocês, a BR-101, né, que vocês pegam desde não sei a região exatamente, mas qual o trecho que vocês pegam da BR-101? Até Casimiro de Abreu. Até Casimiro de Abreu, até a divisa com o Espírito Santo? Até a divisa com o Espírito Santo. Todo esse trecho um é de responsabilidade de vocês. Então, vocês, além disso, ainda tem a BR-356, que é uma rodovia que sai de Minas Gerais, né, e faz ligação com a BR-101 também. Não, faz ligação aqui com Campos e São João da Barra. Isso, né? São João da Barra. E a gente sabe que existe um fluxo muito grande na BR-356 também, principalmente no período de verão. Os mineiros adoram uma praia, então eles pegam a rodovia sentido aqui o litoral, né? Porque a BR-356 acaba levando também para os acessos, tanto para São Francisco da Bapuana, onde os mineiros adoram lá curtir Santa Clara, Guaxindiba, e também para o litoral de São João da Barra, né? Que durante muito tempo o Gruçaí tinha lá o Sesc Mineiro, que reabriu agora sob responsabilidade do Sesc Rio, mas que isso também movimenta lá a praia
de São João da Barra. Então são duas rodovias muito importantes que vocês desenvolvem aqui. Aí vocês, como que é essa questão da operação? Vocês ficam em pontos estratégicos das duas rodovias ao mesmo tempo? Vai de acordo com um cronograma? Então, além das atividades rotineiras mesmo, a gente tem nessas rodovias, aqui a Delegacia de Campos, a gente tem 4 postos da PRF que são a UOPS, né? Então a gente tem uma em Morro do Coco, a gente tem uma aqui no quilômetro 78, que é no Lagamar. A gente tem em Casimiro de Abreu, uma outra unidade, e a gente tem em Itaperuna, na 356. Né? No trecho que vai Campos, São João da Barra, quem atende esse trecho é o UOP Lagamar, né, que é no quilômetro 78. Até tinha um posto ali que tinha sido feito em relação à prefeitura, mas nem sei se hoje... Era um posto de apoio. De apoio, né? Isso. Mas e o hoje verão continua funcionando, né? A gente ainda não usa mais, tá. mas é um posto de apoio. Mas a polícia está sempre por ali, né? Sim, a gente tem, rotineiramente, a gente tem atividades nesses trechos, né? Agora, no verão, então, a gente tem um aumento dessas atividades já programadas. E também a gente tem aí aumento do efetivo aí para estar atendendo esses locais nos dias e horários aí com maior índice de acidentes. Esses índices de acidentes são mapeados, então durante um ano inteiro ou durante os anos a PRF faz o mapeamento desses trechos, né, onde tem mais acidentalidade, e é ali que a gente vai atender. Então, aumentar realmente o efetivo policial nesses locais, né, para que a gente consiga prevenir acidentes. Né? Nessa operação Rodovida, o nosso foco é na prevenção dos acidentes, para que a gente tenha realmente uma redução. Né? A PRF entende que nenhuma morte por acidente de trânsito é aceitável. A BR-101 já foi conhecida como BR da morte, Sim. né? Hoje a BR está mais segura, ela está mais tratada, está cuidada. Quando acontece acidente, pode-se dizer que é mais por imprudência dos motoristas. Como é que vocês avaliam esse tipo de... No caso, o trecho Rio-Campos, na verdade, que eu estou falando. Sim. A BR-101, ela né, cruza o Brasil inteiro, né? Sim, sim. Então, o nosso trecho aqui, realmente, a gente tinha, né, essa, entre aspas, rodovia da morte, porque a gente tinha um grande trecho sem duplicação, né? Então, uma grande faixa aí com pista simples. E isso realmente, né, é um fator aí que pode estar contribuindo para acidentes. Mas, quando a gente faz atendimento de acidente na rodovia, a gente tem que fazer um laudo pericial desse acidente, né? Era chamado boletim de acidente de trânsito, hoje é chamado laudo pericial de acidente de trânsito. E nesse laudo pericial a gente tem que levantar quais foram os motivos, né? As causas desses acidentes, as causas presumíveis, de acordo com os vestígios que a gente encontra nos locais de acidente de trânsito. E a gente já tem um levantamento. Então, quais são as principais causas de acidente de trânsito, principalmente acidentes mais graves, né? Então, a gente tem realmente a questão da imprudência por parte do condutor. A gente tem algumas condutas, por exemplo, ultrapassagem indevida, né, em locais que não se pode fazer ultrapassagem, que está delimitado, está marcado ali pela linha contínua, e o motorista ele faz essa ultrapassagem, colocando a vida dele em risco, colocando a vida de outras pessoas em risco. A gente tem o não uso de cinto de segurança, não uso de dispositivo de retenção para criança. Isso é uma irresponsabilidade imensa. Exatamente. Né? Porque né, uma criança, ela não tem... né, o motorista, vamos dizer, né, um adulto quando senta ali, ele não usa o cinto de segurança, a responsabilidade também é de quem está, claro, conduzindo, porque tem que, né, falar para que a pessoa use o cinto de segurança, mas quando se trata de uma criança, acho que é uma irresponsabilidade maior, eu acho que é um crime, tem que ser penalizado de alguma forma, porque né, a criança... Eu sei que nenhum pai deseja, eu sei que nenhum pai, né, nenhum responsável deseja isso para o seu filho, né? A gente imagina, né, por óbvio que isso. Mas quando acontece, a minha indignação é ainda maior, porque, sabe, tava ali a possibilidade dele tentar salvar a vida do filho dele, né, do sobrinho, sei lá quem for, mas às vezes é a responsabilidade, né, de achar que não vai acontecer nada. Infelizmente, é uma coisa que precisa ser revista pelas pessoas. Eu sempre falo isso nas minhas abordagens, porque eu não trabalho no serviço de expediente, né? Apesar de estar à frente da comunicação, eu trabalho na pista. Então, meu trabalho é na pista. E quando eu estou fiscalizando, né, e eu me deparo com uma situação dessa, de uma criança sendo transportada de forma irregular,
eu sempre pergunto para o condutor, né, do veículo: é seu filho? Ah, é meu filho. Tá, o senhor tem seguro do carro? O senhor tem. O seguro do seu filho o senhor deixou de lado, né? Que é o dispositivo de retenção, é a cadeirinha, é o centro de elevação, né? De acordo com cada idade, a criança ela vai precisar de um determinado dispositivo. E muitas vezes a criança não está nesse dispositivo. E aí, se a gente une excesso de velocidade, que também é uma das causas de acidente de trânsito grave, com ultrapassagem indevida, com essa criança fora do dispositivo de retenção, a gente tem uma fatalidade. E ainda tem um agravante, porque assim, as pessoas falam assim: mas eu sou prudente, mas no trânsito você não conta só com a sua imprudência, você já está sendo imprudente em fazer aquele transporte indevido. Mas você não sabe quem é que está no outro volante, né? Se é uma pessoa que infelizmente fez uma ingestão de bebida alcoólica e pegou o volante, se é uma pessoa que não fez a manutenção correta do carro e aí o carro sai da linha porque o carro não está alinhado e sai da pista, atinge a pista contrária. Então tem uma série de fatores que você não pode simplesmente ignorar e achar: não, porque eu sou prudente, eu ando devagar. Não é isso. Carro é uma arma também, né, Rodrigo? Eu sempre falo isso também, né, com o condutor: olha, aí o cara fala: não, mas eu venho devagarinho, não, mas eu acabei de sair ali do Oasis e, né, esqueci, ele estava na cadeirinha, mas aí eu acabei de sair, a gente foi no posto, foi ao banheiro, enfim, né? Sempre tem essa questão de que, não, ele estava, mas agora não está mais, sim. No cinto de segurança ou na cadeirinha. Eu sempre falo: olha, do Oasis até aqui, ou do posto até determinado local, você não sabe quem vai ser a outra pessoa que vai estar cruzando por você. Você não sabe se o cara usou drogas, se o cara ingeriu bebida alcoólica e pegou o volante. Então, você não sabe quem é a outra pessoa que está vindo na sua direção, que pode vir a colidir com o seu veículo, né? E a gente sabe, né, a criança, pela compleição física dela, né, pequena, leve, numa colisão, essa criança ela é lançada para fora do veículo, né? E são acidentes realmente que a gente tem uma certa gravidade nesses acidentes. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão de algumas dicas de segurança, porque as pessoas acham que é só já na estrada que você tem uma qualidade. Não, tem medidas que você tem que tomar antes de sair de casa, coisas que você tem que verificar antes de sair de casa, principalmente em relação a condições de veículo. Se o seu veículo não está em boas condições, às vezes, para você andar dentro da área central, não há porquê você pegar uma rodovia, onde há um fluxo muito maior, com uma velocidade maior. Então, a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso também, sobre a importância de você aí ficar atento também a essas dicas. A gente pode até perguntar aqui a Adriana algumas coisas que o motorista podem reparar no veículo, né, observar no veículo antes de pegar aí a estrada. A gente vai falar também ainda durante o nosso programa sobre a recente operação que foi feita. Na verdade, é uma operação que foi feita de forma constante pela Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos e também das outras forças de segurança, que é em relação a motos irregulares. A gente sabe que isso é um problema aqui em Campos, ficou muito evidenciado, né, Dora? Acho que durante o último Natal aí, o famoso rolezinho de Natal, que foi um transtorno imenso, as forças de segurança foram cobradas muito, mas já vem sendo feito um trabalho muito ostensivo em relação ao combate a essas motocicletas, visto que você passa lá, por exemplo, no Lagamar, e você olha o lado contrário ali daquele depósito que tem de veículos, o que você vê de motos apreendidas ali não está no gibi. Só que, infelizmente, né, as pessoas aí, não sei se é por uma facilidade que se tem de comprar esses veículos, eu acho que é uma coisa que precisa ser revista, porque moto é uma coisa que vem preocupando não só em relação à perturbação da ordem, mas principalmente em relação à sobrecarga que existe dentro do sistema de saúde por conta de vítimas de acidente e da dependência que muitos jovens ficam pela vida toda quando, infelizmente, assim, né, a gente sabe, existe a questão da morte, que é o mais grave, mas que também acontece de ficarem mutilados para a vida toda. Você vê aí jovens sem perna, e isso, né, de uma certa forma, atrapalha a vida desse jovem, né? Por mais que a gente sabe que hoje as pessoas com deficiência consigam ter uma vida com um pouco mais de qualidade, mas a gente sabe das dificuldades que ainda existem, né? E até para acessar o mercado de trabalho. Então é uma coisa que a gente faz esse alerta, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa operação. Lembrando que o nosso programa tem patrocínio de Proteus, Medicina do Trabalho, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacinas. A gente pode ir um intervalo comercial rapidinho, né? E já a gente volta para entrar nessa segunda parte do nosso programa, falando um pouquinho mais sobre essa operação que está tendo aqui, sobre essas dicas para o trânsito e também sobre esse combate aí às motos irregulares aqui da nossa cidade. E vou trazer, claro, informações direto lá do nosso site Folha 1, nosso portal Folha 1, com notícias, inclusive vamos ver se já tem atualização lá sobre essa suspeita de bomba
hoje aqui na área central de Campos. Não saia daí, a gente volta já já. A Unimed Campos está sempre presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Paulo Rodrigues, do Externato Azevedo Pinto, e o Franklin Viana, do Bazar Gruçaí, podem contar com a Unimed. Conte você também. Contrate hoje seu plano a partir de 2 vidas e garanta o melhor para você e para sua equipe. Venha para a Unimed Campos. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol.